Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Em Foco, o seu programa de entrevistas, de notícias, conhecimento, enfim, um programa de aprofundamento do saber. Hoje o programa conversa com o Dr. Fabrício Kovaleschen sobre a seguinte temática: medicina do trabalho. O Dr. Fabrício é o médico responsável pelo trabalho aqui da Unipar, também atende em clínica e em outras instituições. Doutor, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, a gente aprender essa área que, para mim, pelo menos, e talvez para quem está em casa também, é novidade, que é a área medicina do trabalho. Para a gente começar a elaborar a nossa conversa, nosso bate-papo, doutor, qual seria um conceito exato de medicina do trabalho? Eu vou dar um conceito simplificado, né? Medicina do trabalho, na verdade, é uma especialidade médica, né? Que ela é voltada principalmente para a prevenção de doenças relacionadas ao trabalho, né? Ela é uma especialidade que tem uma interface muito grande com outras especialidades médicas, né? A gente pode até citar algumas, né? Oftalmologia, pneumologia, otorrinolaringologia, entre outras, né? É uma especialidade que tem pelo menos já uns 10 anos como especialidade médica, né? Embora ela já tenha relatos históricos aí da Idade Média, da Idade Moderna e até conceitos mais antigos, assim. E ela faz interface também com outras áreas do saber científico, né? A área de engenharia, a engenharia de segurança, a engenharia de produção, né? A área jurídica também, porque ela está intimamente ligada com legislação. E o foco principal digamos, ela é eminentemente preventiva. Essa ideia é central da medicina do prevenir trabalho. o trabalhador, né? Que ele adquira doenças relacionadas ao trabalho, né? Então você tem que conhecer o ambiente de trabalho, né? Identificar os riscos existentes no ambiente de trabalho desse trabalhador, né? Conhecer as doenças que são relacionadas ao trabalho, as que já existem e até descobrir as que podem vir a existir, né? E basicamente é isso, né? Você citou a questão de que 10 anos é algo oficial, né? Exato, Mas há uma história anterior. É possível falar de um aspecto histórico da medicina do trabalho? Tem, claro. Citando bem um fato bem específico, digamos assim, considerando já o pai da medicina do trabalho, né? Foi um médico italiano chamado Bernardino Ramazzini, que viveu no século XVII, né, na verdade. Ele nasceu no século XVII e faleceu no início do século XVIII. Então ele já falava na época, né, ele já estudava, ele já descobria, era um pesquisador assim, oficial, né, das doenças do trabalho. Inclusive ele tem um livro que ele escreveu que já tem 300 anos de existência. Que é um clássico, pelo jeito. É um clássico, exatamente. Então ele chama das doenças do trabalho, né? Até foi traduzido para o português por um grande professor, né, o Raimundo Estrela, já falecido, e que fala das doenças da época, né? E, inclusive ele cita, né, que quando o médico vai conversar com o doente, né, que ele não simplesmente tome o pulso na beira do leito, né, mas que ele sente, que ele converse e que ele não esqueça de perguntar qual é o seu trabalho, né? Trabalha com o quê? Porque essa é a referência. Essa informação essa pergunta traz muitas informações, né? Então a gente cita esse fato porque ele colocou num livro isso, né? Então são 50 e poucas doenças, né, relacionadas ao trabalho. Dá um exemplo, ele fala da doença dos escribas, né? Na época eles escreviam muito, era tudo à mão, né? Tinha os monges copistas e tudo mais. Então eles copiavam muito, né? Na época era isso, depois veio a imprensa, né? Ou na época com Gutenberg, mas mesmo assim tinha muita escrita. Eles tinham doenças osteomusculares nas mãos, tal. Doença dos sopradores de vidro, né? Então na época eles faziam vidro, né? Usavam matéria-prima, que era uma areia que aquecia, fazia uma massa quente, né? E para fazer um artefato de vidro eles tinham que soprar. E para soprar aquele, como se fosse um bastão, o ar ia lá na frente, ficava aquela massa de vidro quente, né, ali, e eles iam moldando, iam assoprando para dar. Sopro. E o calor e a radiação, radiação ultravioleta, os raios, né, de infravermelho e tudo mais, atingiam a visão dos olhos e causavam catarata, né? Então aí já vinham alguns exemplos, né? Doença dos químicos também, né? Então tem vários ali que ele descreve, assim. Né? Vai analisando toda essa perspectiva. Exato. Então, tem até um fato histórico do livro Alice no País das Maravilhas.
que fala do chapeleiro maluco, né? Na verdade, eles citam que, na verdade, por ser chapeleiro, ele era maluco. Né? Porque na época... É a condição, É. ser chapeleiro é maluquice mesmo? É que na época, assim, os chapeleiros na Inglaterra, na época, o que eles faziam? Eles trabalhavam com os tecidos, principalmente com feltro, para fazer o tratamento do feltro, eles usavam o mercúrio. Né? E o mercúrio é uma substância, que é um metal que ele volatiliza, e essa substância fica no ambiente, e eles inalavam aquela substância e ficavam intoxicados e tinham problemas neurológicos, mentais, e tinham alucinações e tudo mais. Né? Então, uma fábula, uma história infantil traz essas informações. Né? No caso, então, nesse contexto, falar de chapeleiro maluco é um pleonasmo, então, é redundância, né? Praticamente. Exatamente. Para a época. Mas o interessante, como a pessoa ainda, não sei se essa palavra submeter é a palavra mais correta, ainda fazia opção por essa profissão, sabendo dos riscos que ela contém. Era visível para eles isso? Eles sabiam disso ou não? Olha, eu acredito que para o conhecimento da época, assim como a gente conhece muita coisa hoje, muitos trabalhadores são submetidos em alguns trabalhos, alguns lugares, a condições, né, realmente subhumanas de exposição a riscos e tudo mais, né, no sentido amplo. Eu acredito que eles até poderiam saber, né, mas assim, talvez explicitamente, olha, vocês trabalham com mercúrio e estão intoxicados, não sei, mas isso era... Não era só isso, tinha outras doenças também, né? E começou a se falar em medicina do trabalho dentro de empresas na época de Revolução Industrial, né? Então já tinha gente pesquisando, já tinha gente... A ciência médica sempre foi muito... Pode-se dizer que, historicamente, a partir da Revolução Industrial, que houve a apresentação, a exponenciação da medicina do trabalho. Exato, é um momento porque ela está intimamente ligada entre a classe, hoje, né, a classe, vamos dizer, a um lado o empresário, com empresa e produtividade, produção, tudo mais, e do outro lado a massa trabalhadora, né, que vai estar na empresa. Hoje é indissociável, isso não tem como... E no meio, realmente, o médico se insere nessa situação. E desde essa época, né, quando eles iam tratar dos doentes na própria fábrica, né. Você falou dessa imagem bacana de um lado, né, os proprietários das empresas, os trabalhadores, e inserido entre eles o médico do trabalho. Fica num fogo cruzado ou não? Olha, ou depende da indústria? Veja, talvez depende do contexto, né? Porque você pode ter hoje, vamos dizer assim, o médico do trabalho dentro de uma empresa, ele tem muito a oferecer para a empresa, certo? Tudo bem que existem exigências legais para isso, né? Tem a legislação que insere você dentro da empresa, ou que a empresa deva tomar algum tipo de serviço de medicina do trabalho, né? Mas assim, a gente está lá dentro para seguir uma legislação, certo? Tem empresas que não seguem a legislação, talvez por não conhecer, talvez conhecendo não queiram seguir, negligência pode ser. Tem empresas que seguem, né, arrisca o que manda a legislação, né? E está dando proteção ao seu trabalhador, está tendo o benefício com um trabalhador mais saudável e tudo mais. E tem empresas que já estão além disso, entende? Fazem trabalhos já mais complexos do que a lei manda, né? Então, eles já se beneficiam, já souberam o que é ter um bom trabalho, né? Por exemplo, por exemplos de outras empresas, ou mesmo por política da empresa. Então, tem empresas que se beneficiam muito disso. O fato que é um ganho para ambas as partes, né? Exato. Tanto para o empresário como para quem trabalha com ele, né? Exato. Então, é que não tem, assim... hoje, é difícil de todas as empresas fazer o que a lei diz, né? Mas se elas fizessem, com certeza elas teriam um benefício, né? Fazer um trabalho bem feito, tudo, né? Dentro com a medicina do trabalho, né? Doutor, nós vamos para o nosso primeiro intervalo. A gente volta logo mais conversando ainda essas temáticas interessantes sobre medicina do trabalho. Não sai daí, é rapidinho, a gente volta já com o programa Em Foco. O programa Em Foco está de volta no segundo bloco, hoje conversando com o Dr. Fabrício Kovaleschin, médico do trabalho. Dr. Fabrício, nós comentávamos um pouco anteriormente a história da medicina do trabalho. No senso comum, geralmente se associa o médico do trabalho ou medicina do trabalho simplesmente com o exame admissional de uma empresa e o exame demissional, ou seja, o empregado vai lá, faz um exame no início do trabalho, quando sai do trabalho faz o exame também. É só isso mesmo ou não?
Não, a medicina do trabalho tem muitas facetas, né? Essa é uma parte só, né? Digamos que as pessoas conhecem isso porque estão habituadas, né? Vai lá, faz o exame de admissão, porque toda empresa que contrata, toda empresa que contrata ou demite um funcionário tem que fazer uma avaliação médica, né? Mas não, dentro de empresa você tem os mais variados contextos, né? E a gente, como conhecedor do assunto, você tem que fazer. Gente que trabalha, por exemplo, no comércio, não tem risco no seu trabalho, né? Até que prove o contrário, não tem risco, é um risco, né? Agora, se você pegar uma empresa complexa, onde tenha vários tipos de riscos, né? A gente pode encontrar risco químico, risco físico, risco biológico, né? Risco de acidente, risco ergonômico, né? Mas basicamente são risco químico, físico e biológico. Se você pensar só em risco físico, né? Os riscos físicos você pode pensar em alta temperatura, baixa temperatura, radiações ionizantes, radiações não ionizantes. Você pode pensar em vibração, né? Vibração de uma parte do corpo, vibração de corpo inteiro, quando você trabalha numa plataforma que vibra. Você pode estar risco de ruído, que é muito comum mesmo. É comum, né? Não? É muito comum. Qualquer processo fabril que você vai ver, qualquer empresa que você vai, se passa perto, você já ouve barulho. Você imagina lá dentro, né? O dia todo, né? Então você tem que fazer uma análise mais complexa disso, né? Risco químico, por exemplo, se você pega na indústria mesmo, tem centenas de produtos químicos que os trabalhadores estão no dia a dia trabalhando, né? Então, esse trabalhador vai estar exposto a algumas substâncias que são nocivas ao organismo, né? Então, a empresa tem que dar um jeito de controlar isso com ações de higiene ocupacional, de higiene ambiental, né? Minimizando esses riscos. E a parte médica, você tem que fazer um monitoramento, medir, às vezes, alguma substância no sangue, alguma substância na urina, para você ver se está dentro dos limites aceitáveis, né? Então, dentro de uma empresa, dentro dos muros de uma empresa, é muito mais complexa a atividade. O olhar do médico do trabalho tem que estar profundamente penetrado no contexto da empresa. Exatamente. Tem que conhecer os riscos. E de cada empresa, porque de uma empresa para outra é muita diferença. Se você pega, por exemplo, uma empresa, vamos pegar uma montadora de carros. Vamos pegar esse exemplo aqui. Então você pega uma montadora, vamos pegar a sequência, né? Quer dizer, até chegar na montadora, um exemplo rápido. Você pega, a montadora precisa de chapa de ferro, de metálico para fazer a lataria do carro. Vai ter que ter uma mineradora, né, que vai tirar essa matéria-prima do ambiente. Lá, o trabalhador que está trabalhando lá vai estar exposto a ruído, vai estar exposto a poeira, vai estar exposto a vibração, né? Quando entra dentro de uma siderúrgica, né, então os trabalhadores de uma siderúrgica, de determinado setor, vão estar expostos a calor, né, calor excessivo da temperatura dos fornos. Lógico, não vai trabalhar perto, alguma coisa, alguém vai ter que estar perto daquilo lá daquela temperatura para estar fazendo algum tipo de operação. Lógico que tem toda uma forma de se fazer isso, proteção, tudo mais. O calor também com a radiação de ultravioleta, de raio infravermelho, entre outros, né, riscos físicos. O ruído também. Você entra dentro de uma montadora, né, que precisa pintar aquele material. Você vai ter derivado de petróleo, como solventes, das tintas, né? Hoje tem outros tipos de pintura também. Então, é uma infinidade de riscos. Você tem que entender um pouquinho de cada, né? E cada empresa que você vai ter que estudar. Tem que fazer uma pesquisa de campo, analisar, conhecer o ambiente. Conhecer o ambiente. E se por um acaso você perceber que naquele ambiente de trabalho tem alguma coisa que não está legal, que não está dentro dos padrões de cuidado, de prevenção, você como médico tem que alertar o proprietário da empresa? Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem a obrigação de fazer isso. Né? Obrigação legal, obrigação ética e moral de fazer isso, né? Porque quem está trabalhando lá vai estar exposto, né? Só para ter uma ideia, né, não só disso, mas de acidentes de trabalho também, um pouquinho do histórico também. Na década de 60, na Europa, dois pesquisadores fizeram um estudo muito grande. Os dois pesquisadores se chamam Fletcher e Bird. E eles pesquisaram em 1966, durante 10 anos, 300 empresas, totalizando mais ou menos 2 milhões de trabalhadores, né, na Europa, em vários países, e analisaram acidentes de trabalho da ordem de 1.750.000 acidentes. Então, eles chegaram à conclusão que acidentes são programados para acontecer, né? Então, você tem que intervir para que eles não ocorram.
né? Então, para cada acidente grave que acontece com morte ou uma lesão grave, você está tendo 30 acidentes com lesões menores, 10 acidentes com lesões menores, está tendo mais 30 acidentes com dano material para a empresa e mais 600 incidentes, assim, né, de menor monta, né? Mas está acontecendo, né? Então, você falou dessa questão de prevenção de acidente. A função do médico do trabalho pode ser auxiliada pelo técnico de segurança de trabalho também? Sim, é um trabalho em equipe. Trabalho em equipe. É um trabalho em equipe que é feito, entende? O médico não faz nada sozinho, entende? É uma equipe que trabalha junto com o engenheiro de segurança, com o técnico de segurança, com outros profissionais da enfermagem do trabalho, técnico de auxiliar, técnico de enfermagem do trabalho também, né, fisioterapeuta, enfim, é multiprofissional a área, o segmento, né? Existe alguma doença que provenha do trabalho que está em expansão no Brasil, que é mais visível ou não? Veja só... Ou depende do campo de situação do trabalho? Depende muito, entende? Existe, a gente fala em até 3 ondas, né? Então, no começo era dor, lombalgia, dor nas costas, né? Com o tempo foi melhorando as condições de trabalho, foi mudando o tipo de trabalho para um trabalho mais muito pesado para trabalho mais repetitivo e tudo mais. E daí você, com o trabalho repetitivo, começou a aparecer as doenças ossomusculares relacionadas ao trabalho, né? Não quer dizer que trabalho repetitivo seja a causa específica, mas a quantidade de repetições, certo? A sobrecarga de repetições, entende? Porque você pode fazer um trabalho repetitivo, mas é pouca repetição. Você pode fazer um trabalho muito repetitivo, como aparenta naquele filme, mostra no filme do Tempos Modernos, né, do Chaplin, né? Então, aí começaram a aparecer doenças ossomusculares relacionadas ao trabalho, né? Que chamavam de Ler-Dort, né? Mas o nome certo é Dort, né? E essa seria a segunda onda, mas já se melhorou muito, já tem estudos já suficientes para conseguir controlar e melhorar isso, né? E vem uma terceira onda, que são as doenças mentais, psiquiátricas, né? Por conta da forma do trabalho atualmente, né? Porque você passa da parte do trabalho manual, às vezes, para um trabalho muito cognitivo, mental, né? Vamos dar um exemplo aí que teve acidente, no acidente que teve com a Gol, com aquele avião, que começaram a aparecer os controladores de voo, né, de tráfego alto aéreo. Nível de estresse. Exatamente. Né? Então, isso aí você tem uma carga mental, né, e cognitiva muito grande para você estar. Você tem que estar muito atento no trabalho o tempo todo. Isso exige muito, né, da parte cognitiva e mental do trabalhador ali, né? Então, esse enfoque o que está aparecendo muito agora é isso, né? Até por afastamentos, pelo INSS, enfim, né? Está tendo muito, né? Vai chegar uma hora que isso vai diminuir, amenizar. Vai ter... como aconteceu com as outras doenças, né? E esse fato de amenizar deve-se também a função do médico do trabalho. Ele que vai apontando indícios, indicando algumas situações? Sim, exato. Pesquisa nesse sentido, certo? Vão ser feitas, vamos dizer, por neurologistas, psiquiatras, médicos do trabalho, as pessoas envolvidas ali, né? E vai chegar num momento que vão conseguir diminuir, melhorar isso, né? Tem que chegar, né? Sim. Porque isso são ondas que vão aparecendo e o futuro tem muito a acontecer ainda também com outras né, doenças que podem vir a acontecer. Hoje tem a tecnologia, por exemplo, nanotecnologia, são micropartículas que são inseridas em produtos, em tecidos e tudo mais, que isso ainda não se tem controle, né? Então, mais para frente ainda pode ser que venha alguma coisa assim. Então, é difícil de saber, né? Nós vamos para o nosso segundo intervalo e voltamos já com o programa em Foco, conversando hoje com a temática Medicina do Trabalho. Está de volta ao programa em Foco, conversando hoje sobre Medicina do Trabalho, Dr. Fabrício. Doutor, toda empresa é obrigada a ter um médico do trabalho? Como é que funcionam essas questões? Hein? Veja só, empresas assim, a legislação tem um quadro, né, que ela divide as empresas em empresas de grau de risco 1, 2, 3 e 4. Né? E ela divide também por número de funcionários. Né? Então, depende da quantidade como também. É uma tabela, lá você consulta aquela tabela e você vê que grau de risco a empresa se enquadra, né, pelo segmento né, empresarial que ela atua. E aí você vai ver,
dependendo do grau de risco da empresa com mais de 1.000 funcionários e grau de risco 3, por exemplo, tem que ter um médico do trabalho dentro da empresa, né, como funcionário da empresa, né, daí tem que ter tantas horas lá dentro da empresa, né, e tem empresas que não têm a obrigação de ter um médico do trabalho atuando dentro da empresa, digamos, registrado dentro da empresa, mas ela tem que ter o serviço de medicina do trabalho, daí são empresas terceirizadas que fazem esse tipo de trabalho. Né? E que programas um médico do trabalho pode executar numa empresa? Ele pode ser contratado por uma empresa para fazer isso? Pode. Como ele vai atuar ali? Tem programas de prevenção, de articulação? Tem, exato. Você, como a gente falou sobre os riscos, né? Risco químico, físico, biológico, vamos pegar o risco físico ruído, né? Que é muito comum dentro das empresas e trabalhadores que estão trabalhando expostos a risco de ruído, né? Seria acima de 80 decibéis, que a gente, né, sendo mais técnico, tem que usar a proteção auditiva para não perder a audição devido à exposição ao risco, né, do ruído. Então existem programas, por exemplo, você faz um programa de um PCA, que é um programa de conservação auditiva. Você vai fazer esse programa que constitui, você faz reuniões com os trabalhadores, treinamento com os trabalhadores. Aquela famosa CIPA, Semana de Prevenção a Acidentes, faz parte? CIPAT. Faz parte ou não? Está dentro também da legislação ali, né? Mas é uma outra área específica dentro da empresa que é feita, né? Mas o PCA, que é o Programa de Controle, né, Programa de Conservação Auditiva, é o específico da medicina do trabalho daí ali, né? Junto com o fonoaudiólogo, né? Fazendo as audiometrias, tudo mais, você controlando, né? Tentando minimizar o ruído dentro, da onde for possível, né, da empresa, diminuir o ruído, diminuir a exposição, né? E quem está exposto, você tem que fazer as audiometrias sequenciais. Se você vê que tem alguma alteração de audiometria, você tem que afastar aquele trabalhador e ir para um outro lugar onde tem menos risco, né, para que não venha a desenvolver uma perda auditiva, né, induzida por ruído. Pode fazer proteção respiratória também, que é para risco de poeira, né. Então tem vários, um programa de preservação, conservação osteomuscular também para você fazer ações de ergonomia para melhorar a condição de trabalho, de levantamento de cargas, enfim, tem vários programas que podem ser feitos. A ginástica laboral que algumas empresas adotam também entra nessa perspectiva de medicina do trabalho? Entra junto com a parte de ergonomia, né? Tá aí para você ter pausas, né, durante o trabalho, principalmente em trabalhos repetitivos, trabalhos com sobrecarga osteomuscular, com carregamento de peso, né? Ou posições forçadas, então tem que ter pausas para a musculatura descansar, para você recompor as energias e continuar, né? Então tem que ter também. Né? Vamos falar um pouquinho agora, doutor, daquilo que é o básico, ou do senso comum, né? Que é o exame admissional. A pessoa entra numa empresa, tem que fazer um exame com o médico do trabalho para ver como está a condição de saúde dela, né? Quais são os critérios? O que é analisado da pessoa, do funcionário, naquele momento ali? O médico já conhece os riscos da empresa, né? O que ele vai analisar naquele paciente que está diante dele? É uma análise que apesar de muitas vezes ser rápida, ela é complexa, né? Mas assim, um trabalhador vai começar a trabalhar na empresa, vai estar assumindo uma determinada função, que você já previamente já saiba do que se trata aquela função, pode ser numa empresa que você trabalha, ou numa empresa, né, outra que vai fazer o exame com você no seu consultório, né, particular, né? Então você conhece previamente a função. Você tem já um programa que se chama o programa o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional da empresa, que você já sabe que risco que ele vai estar exposto e tudo mais. E você vai analisar se ele está em condições de, né, vai conversando, vai fazer um exame clínico, vai solicitar alguns exames que eventualmente são necessários, audiometria, raio-x, exame de sangue, enfim. Dependendo da empresa. Da empresa, dependendo da função que ele vai estar exercendo. Então você não vai... A função do médico do trabalho não é selecionar super-homens, né? Assim, ou... boa imagem. Ele vai ver se a pessoa está apta a trabalhar, exercer aquela função, né? Se tem um mais forte ou mais fraco, não é essa a função. Você vê se ele está em condições de trabalhar na empresa.
E aí você avalia a condição para o trabalho, para a função que ele vai fazer. Se ele está em condições de assumir aquela a função e você examina, ele está tudo ok, tudo bem, está liberado, está apto para o trabalho. No teu exercício grosso modo, da medicina do trabalho, você já teve que barrar muita gente de ingresso, não? Dizendo assim, olha, desculpa, mas você não tem condições de assumir esse trabalho por causa dos riscos. Não? Já? Acontece, é exceção mesmo, não exceção. é, não, isso não é prática, não é regra, são raros os casos que você diz para o trabalhador, fala, olha, nessa função você não pode trabalhar. Isso pode ser temporário ali, entende? Olha, você tem que melhorar a sua condição de saúde para você retornar para essa função. Vou dar um exemplo. O trabalhador chegou, vai trabalhar numa empresa onde tem risco de ruído, né? E tem o exame clínico, você percebe que ele tem alguma infecção de ouvido, ele mesmo relata, né? Você olha, está lá, ou tem uma perfuração timpânica, ou está com infecção de ouvido. Ele não pode usar um protetor auricular, por quê? Porque ele está com uma infecção de ouvido, ele está com dor, ele está com, entende? Não pode, tem que melhorar. Temporariamente depois, não tem condições. Depois ele retorna. Um exemplo, pega um motorista, né, que vai trabalhar numa empresa, conduzindo um caminhão, um ônibus, enfim, motorista profissional. Chega lá um cidadão, que é muito comum, 50 anos, 50 e poucos anos, às vezes está acima do peso, tem pressão alta, tem relato que tem diabetes, né? Usam óculos, às vezes o óculos está desatualizado, né? Então ele está com uma dificuldade de visão, está com a pressão alta já no momento do exame, né? Você às vezes solicita alguns exames de sangue, vem lá com a glicemia alterada, né? O açúcar no sangue está alto, então está descontrolado. Ele tem que estar melhor, né? Ele tem que estar controlado, medicado certinho, tudo para poder assumir, porque afinal de contas ele corre o risco de sofrer um acidente, causar um acidente, né? Isso não é uma possibilidade, mas você tem que minimizar todos os riscos, né? Ali. Doutor, a gente teria muita pergunta a ser feita hoje. Essa é uma espécie de questionário, arrancar questões, mas o tempo é escasso. Perceba como o tempo passa muito rápido aqui, né? Ele voa, né? Agradeço muito a disponibilidade, doutor, por estar aqui. Eu que agradeço o convite. Apresentar um pouquinho para a gente o conceito, a história, as funções de um médico do trabalho. É muito bom conhecer essas, não novidades, mas essas perspectivas que nos auxiliam na construção de uma cidade mais justa, mais bacana de viver. Obrigadão mesmo. Ótimo. Obrigado, eu que agradeço. E precisando, a gente está à disposição. Voltarás outra vez. Tá joia. Muito obrigado. A você em casa também, obrigado pela audiência. Um forte abraço, até o próximo programa. Tchau, tchau.